Olá, muito bom dia! Terça-feira, 22 de setembro, 19 graus, umidade relativa do ar em 94%. A gente agora está com imagens da Avenida T4 com a T63. Lembrando aos motoristas, pista molhada, mais prudência, asfalto escorregadio. Bora manter tranquilidade? Mais imagens agora. Avenida T7 com a Avenida Mutirão e o trânsito agora às 7 horas e 32 minutos. Está movimentado. Vamos manter a tranquilidade, gente? O dia está apenas começando. Mais imagens agora da Rua 9 do setor oeste, do ladinho da Praça do Sol. Vamos então para os destaques de hoje. Fundo de apoio ao micro e pequeno empresário tramita na casa. O projeto de lei estabelece a abertura de créditos ao setor em razão da crise causada pela pandemia. Vice-governador Lincoln TJ fala sobre as ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio goiano. CNH Social abre inscrições para 4.000 vagas em Goiás. É agora no Jornal da Manhã que está no ar uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 33 minutos. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. E a chuvinha tá aí, né? Veio bem devagarzinho para acalmar o nosso coração, né? Alma lavada. Bora então para notícias agora? E a gente já começa a edição do Jornal da Manhã com os principais destaques da sessão híbrida de hoje com a repórter Gabriela Gouveia. Bom dia, Patrícia. Na ordem do dia desta terça-feira, o plenário deve apreciar 4 projetos em segunda votação e outros 20 em primeira votação. A lista da pauta prévia inclui ainda vetos da governadoria. Vamos trazer agora alguns dos assuntos que devem movimentar o plenário na tarde de hoje. Primeiro, a abertura de créditos especiais destinados ao Fundo Estadual de Assistência Social. Essa matéria é de autoria do governo e, segundo a justificativa, os R$800 mil serão usados em despesas de investimento que foram previstas num plano aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Tem também a criação de um centro de referência para pessoas com transtorno do espectro autista. A proposta de autoria do deputado delegado Humberto Teófilo prevê que esse centro será destinado à capacitação de profissionais e também à prestação de apoio aos familiares no desenvolvimento do cuidado a pessoas com o transtorno. E, por fim, tem também discussão sobre proibição da venda de narguilé a menores de 18 anos. Essa matéria é de autoria do deputado Diego Sorgato e prevê que a comercialização se dê apenas mediante comprovação de maioridade. Bom, Patrícia, esses são alguns dos destaques. É com você. Muito obrigada pelas informações, Gabriela. A Semana Nacional de Trânsito foi aberta oficialmente. Ações estão sendo realizadas em todo o Brasil pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Este ano o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. A campanha busca chamar a atenção sobre os perigos no trânsito. Aqui em Goiás, as ações estão sendo intensificadas. O presidente do Poder Legislativo declarou apoio à campanha. Conscientizar a população sobre a importância da mudança de atitude. O tema da Semana Nacional de Trânsito desse ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. O evento de abertura no auditório da sede do Detran, em Goiânia, seguiu o protocolo sanitário e o distanciamento foi respeitado. Contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, do vice Lincoln TJ, do presidente da Alego, Lissauer Vieira e de várias autoridades. O objetivo maior da campanha é preservar vidas. Nós, Detran, estaremos aí pelas ruas da capital e também em algumas cidades conscientizando as pessoas e trabalhando para melhorar essa situação de conscientização das pessoas. O número de mortes e acidentes que acontecem no trânsito num piscar de olhos, essa é a verdade. Uma desatenção de
milésimos de segundo já ocasiona uma morte, principalmente quando você está em rodovias, em locais mais perigosos, usa da maneira errada de conduzir. Então, essa campanha nacional do trânsito é fundamental e muito importante para nós podermos ter ações e conscientizar a nossa população cada vez mais de poder praticar as regras do trânsito para nós termos a diminuição nos acidentes. Um dia como esse de hoje é muito importante para alertar a sociedade da sua responsabilidade em relação à sua própria vida e à vida do outro. E eu não tenho dúvida que o trabalho que está sendo exercido aqui pelo Detran de Goiás vai mudar essa realidade. É a mudança de comportamento desses jovens, que eles são os futuros condutores. Então eles têm que ter a consciência de que para um trânsito seguro, cada um tem que cumprir a sua parte, ou seja, cumprir as regras de trânsito, né? Durante o evento foram abertas as inscrições para a CNH Social, Carteira Nacional de Habilitação, voltado para a população de baixa renda. Foram oferecidas 4.014 vagas em 3 modalidades, estudantil, rural e urbana. Hoje em dia, um processo para se tirar uma carteira de motorista está em torno de R$ 1.900 e todas essas custas serão aí custeados, pelo governo. As pessoas podem pegar mais informações e também fazer as inscrições pelo site detran.gov.br. A CNH Social, ela vai buscar tanto junto aos estudantes, ao setor urbano, ao setor rural, pessoas que não têm condições de arcar com todas as taxas e também com os cursos necessários para que ela esteja em condições de poder disputar e fazer o teste para ser aprovada. Esse projeto já beneficiou milhares de pessoas e agora, retomando novamente o projeto, vai atender 4.014 pessoas. O projeto original, ele contemplava somente a categoria B, categoria amador, ou a categoria A. Então, com essa emenda, hoje proporcionou que muitas pessoas se inserissem no mercado de trabalho como motorista profissional. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem todos os anos no mundo por causa de acidentes de trânsito. Em Goiás, foram 1.400 pessoas em 2019. Melhorar a mobilidade urbana é o grande desafio do século XXI. Por isso que a campanha da Semana Nacional do Trânsito é importante, porque ela abarca todos, o ciclista, o motociclista, o pedestre e também o motorista de veículo. Ela é muito ampla e é exatamente para isso, para conscientizar. Na próxima quinta-feira, o Politizar está de volta. Projeto de extensão da UFG com a Assembleia Legislativa de Goiás propõe na prática uma simulação da atividade parlamentar. E tem novidades por aí. Agora, por enquanto, no tradicional treinamento. O Politizar está de volta e em tempos de pandemia garantir a segurança de todos é fundamental. Pensando nisso, o treinamento que aconteceria no primeiro semestre de 2020 passou para o segundo semestre e com novidades. A coordenação do programa decidiu realizar o primeiro simpósio Politizar, totalmente online de 24 a 26 de setembro e aberto ao público. O projeto entre o UFG e a Assembleia Legislativa este ano será realizado em parceria com a Câmara Municipal de Goiânia. O objetivo do simpósio é integrar o máximo de pessoas possíveis, estimulando o diálogo entre a população, especialistas e parlamentares. Na programação, palestras com temas direcionados à saúde, orçamento, meio ambiente, direitos humanos, participação política e muito mais. Devido à crise da Covid-19, nós tivemos que adiar o nosso treinamento do primeiro semestre para o segundo semestre e agora nós iremos executá-lo. Os inscritos que se inscreveram antes da pandemia permanecem inscritos e permanecem ainda no nosso cadastro. Esses deverão, claro, obrigatoriamente participar do nosso simpósio de maneira integral para que eles possam prosseguir nas próximas etapas. Mas esse ano, o simpósio /treinamento será aberto ao público em geral. Então, caso você conheça alguma pessoa que queira participar do nosso simpósio, pode convidar essa pessoa.
Agora são 7 horas e 42 minutos. O Jornal da Manhã vai para o intervalo. A seguir, advogado especialista em direito eleitoral estará aqui, doutor Júlio Meireles, que vai contar para a gente um pouquinho sobre o que pode ou não nas eleições 2020. Agora você fica com imagens da Avenida T63 com vista para o setor Nova Suíça. Neste momento, céu nublado. Finalmente, a nossa tão esperada chuva chegou. Voltamos em instantes. Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa no lugar certo faz as coisas acontecerem. Em 2020 teremos eleições municipais e antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Apoio. Sete horas e 46 minutos, o Jornal da Manhã está de volta. Terça-feira é dia do Minuto Agro. Confira os destaques do setor com Josi Marçal. Olá, tudo bem com vocês? Vamos às notícias do agronegócio para esta semana? Um projeto desenvolvido aqui em Goiás, por meio da Agência Emater e o Instituto Federal Goiano, irá promover, a partir de outubro, a distribuição de mudas de capineiras para pequenos produtores rurais no município de Ceres. O objetivo da ação, além de disponibilizar as mudas, é fornecer informações técnicas relacionadas aí à produção, manejo e até a própria utilização das gramíneas na alimentação do animal. Os interessados em adquirir as mudas devem entrar em contato com a unidade local da Emater no município de Ceres. Agora vamos falar de políticas públicas, geração de emprego e renda? O Conselho de Desenvolvimento do Estado Deliberativo, FCO, aprovou 19 cartas consultas para o FCO Rural. Pequenos e médios produtores serão beneficiados. Os financiamentos serão destinados para agricultura e pecuária, voltado para aquisição de matrizes, máquinas, implementos, benfeitorias, pastagens e reprodutores. Ao todo, serão aproximadamente 15 milhões em recursos e há uma grande expectativa de empregos gerados aqui no estado. Você já pensou em um aplicativo que consegue dizer onde estão as pragas, ajudando a focar o controle e reduzindo assim a quantidade de defensivos? Um experimento inovador, realizado pela Embrapa, através de um aplicativo, criou mapas de localização, que são migrados para um pulverizador, focando assim o controle de pragas nos talhões certos. O resultado mostrou a redução de até 45% no uso de produtos químicos e a melhoria na qualidade dos nossos grãos. Estas foram as notícias do Minuto Agro desta semana. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau. E nessa edição do Minuto Agro dessa semana, o vice-governador do estado, Lincoln TJ, falou sobre alguns projetos voltados à cadeia agropecuária goiana. O governo
está otimista, apostando na geração de emprego e renda, incentivando o empreendedorismo para a recuperação da economia. Confira agora uma pequena parte dessa entrevista. Recentemente, o governador lançou o Mais Emprego e Mais Crédito. Nessa seara, Lincoln, você acredita que o cidadão goiano possa adquirir mais créditos de forma até mais facilitada e, inclusive, ter as suas dívidas renegociadas? Como vai funcionar este projeto e este programa a partir de, então, deste lançamento? Nós estamos buscando construir, Josi, um Estado que a função dele primordial é servir o cidadão. O Estado ele não é banco, então o Estado, ele obviamente, para o crédito, nós precisamos de garantias, porque, afinal de contas, o recurso ele é público, ele não é um recurso que é meu, que é do governador ou de uma pessoa só. Então, nós precisamos criar, obviamente, mecanismos que dão segurança ao negócio, mas que não sejam tão burocráticos ao ponto de impedir com que a pessoa tenha acesso a esse crédito. As pessoas, elas querem dignidade, o governador Ronaldo Caiado fala muito isso, que o maior programa social que existe é o emprego. É a geração de renda. Então, a pessoa ela quer ter o recurso dela, ela quer produzir na terra dela, mas muitas vezes ela não tem condições. Então, nós não estamos só ampliando o crédito. Vale destacar que nós estamos fazendo parceria com várias entidades para poder fortalecer também a área técnica, ou seja, dar cursos profissionalizantes para essas pessoas. Recentemente, eu por parte do governo do Estado e por determinação do governador, nós lançamos aqui no último dia 27 de agosto o Plano Nacional de Incentivo à Exportação, o PNCE, o que isso faz? Nós estamos com essas entidades e com a ajuda do governo federal, levando para os pequenos, médios empresários, isso inclui também produtores, a perspectiva de que hoje ele não precisa estar limitado somente à sua região. Nós produzimos muita coisa boa aqui que pode ser exportada. Recentemente nós fomos procurados, por exemplo, por embaixadores da Espanha, da Itália, pessoas que têm interesse na nossa cachaça. Então, há um mercado muito grande aí fora, e o que nós temos que fazer é preparar com crédito facilitado, mas com crédito seguro também, e é isso que nós estamos fazendo. Nós também não iremos dar só o crédito. O crédito ele tem que vir junto com a capacitação. Nós estamos buscando abordar dessa forma porque você fecha o ciclo. Infelizmente, a gente está vindo numa realidade no Brasil em que não se vence pauta. A gente vê eleição após eleição, as mesmas propostas, as mesmas perspectivas, mas nós precisamos de materialidade dessas coisas. Então, nós estamos buscando agir hoje de uma forma sinérgica e de uma forma integradora em relação ao governo. Então, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado e eu percebemos que há um potencial muito grande no Nordeste do Estado para poder investir, terras que podem ser cultivadas, só que a gente percebe lá que as pessoas nem banheiro tinham. Então, como você exigir dessa pessoa um nível de conhecimento ou exigir que ela dê uma resposta financeira, que ela consiga pegar um microcrédito, um crédito, trabalhar a terra dela se nem banheiro na casa ela tem, se ela não tem energia? Como a gente vai falar de produção de qualidade? Nós estamos aí no momento em que o Brasil estava sendo, até pouco tempo, cortejado pela União Europeia, para integrar o bloco de comércio e ter comércio diretamente com eles lá. Isso, infelizmente, deu uma enfraquecida recentemente devido às questões ambientais, mas tudo isso requer qualidade. E sem você ter preparo, sem você ter investimento, você não tem como ter qualidade. Então, hoje, o nosso foco é tratar o governo como um todo. Como sair da crise? Sair da crise pegando as áreas, começando pelas áreas mais difíceis, tudo bem. Então, dentro do agro, nós temos que capacitar as pessoas. Eu não tenho dinheiro para produzir. Vamos fornecer um crédito para a pessoa de forma mais acessível, de forma mais facilitada. E adianta fornecer o crédito, mas se ela muitas vezes falta para ela o conhecimento necessário para trabalhar aquele recurso, porque, afinal de contas, é um recurso que ela vai ter que pagar. E se ela não investir de forma correta, daqui a pouco você faz piorar a condição da pessoa, porque ela fica com a terra improdutiva, ela fica com a dívida, e daí muitas dessas pessoas, elas dão o próprio imóvel, a própria terra, até como garantia disso. Então, o objetivo meu, do governador, é o quê? É criar um ambiente favorável, onde as pessoas tenham, juntamente com o crédito facilitado, condições de exercer o seu trabalho e ter essa resposta, gerar emprego, porque nós não estamos falando só da terra, você gera toda uma cadeia ao redor disso. Eu coordeno dentro do governo um programa que chama Goiás de Resultados, onde é muito clara a necessidade de sinergia e integração entre todas as pastas. Não adianta o agro estar fortalecido lá, mas chega lá, a criminalidade está grande, a gente não tem um amparo na área da saúde, então nós estamos buscando tratar tudo do governo dessa forma, e com o agro não é diferente. Da forma como você mesmo colocou, e eu reforço, apresentando linhas
linhas de crédito mais acessíveis, com menos burocracia, mas também que tenha segurança. O Estado, porque afinal de contas, isso precisa ser depois passado para a população, o que nós estamos fazendo com o recurso de cada um. E já que estamos falando sobre essa questão, a recuperação da economia após pandemia, tramita aqui na Casa projeto de lei de autoria do deputado Chico KGL, que cria o Fundo de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário. Stephanie Fonseca traz mais informações. O deputado Chico KGL propôs a criação de um fundo para o micro e pequeno empresário. O objetivo é captar recursos financeiros para disponibilizar crédito para essas empresas. Quem for beneficiado terá um período de carência de 3 anos, podendo optar pelo parcelamento de acordo com regras do governo do estado. De acordo com o deputado, cerca de 30% a 40% dessas empresas sofreram com os impactos da pandemia do novo coronavírus. Por isso a criação desse fundo. 7h54. Vou dizer uma coisa, viu? E ela veio. E ela veio hoje, devagarzinho, mas chegou querendo chegar, mas por enquanto na tranquilidade. É isso mesmo. Chuva tá aí. Sábado teve a temperatura mais alta do ano em 39 graus Celsius. Mas aí, boa? Não. Ótima notícia. Agora com Edrisa Borges. Edrisa, é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É isso mesmo, uma ótima notícia. Diante desse calorão e dessa secura que a gente estava acompanhando esses dias, eu digo que é até uma maravilhosa notícia. A chuva chegou bem leve para dar uma amenizada e com ela também chega daqui a pouquinho a primavera, que começa a partir das 10h31 e vai até o dia 21 de dezembro. A temperatura hoje em Goiânia, Patrícia, a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. O sol vai aparecer discreto e com algumas nuvens. E segundo a meteorologia, pode acontecer algumas chuvas rápidas durante o dia e também à noite. Aqui no Bosque dos Buritis, onde a gente percebe muitas pessoas caminhando todos os dias, nesses dias aí de calorão, hoje a gente não vê quase ninguém. De vez em quando passa uma pessoa ou outra caminhando. A gente vê que agora cai uma chuvica bem de leve, o que traz muita alegria e bênçãos nesses dias. Se você quer saber mais informações sobre a meteorologia aqui no estado de Goiás, a gente vai mostrar agora um vídeo da meteorologista Juliana Freire. Meu nome é Juliana Freire e eu sou meteorologista do SEMPA Cerrado. Eu trago informações sobre a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no estado. Hoje a previsão é de chuva em praticamente todo o estado. Essa chuva ela pode ocorrer a qualquer hora do dia. Na capital, essa chuva ocorrerá de intensidade fraca a moderada, porém em algumas regiões mais ao norte do estado, essa chuva ela pode ocorrer de uma forma mais intensa. Essa condição de chuva também é esperada para quarta-feira em praticamente todo o estado. Na quinta e na sexta, a condição de tempo começa a mudar, o sol começa a abrir e espera-se períodos mais prolongados de sol. Na sexta-feira, as temperaturas elas voltam a subir novamente no estado. Na capital Goiânia, espera-se uma temperatura máxima aí em torno dos 34 graus, com períodos de sol mais prolongados. Essa condição de seca, de tempo seco, ela volta no final de semana. Porém, agora estamos próximo do período chuvoso, então essa condição de chuva ela vai ficar mais recorrente sobre o estado. No entanto, ainda é mantido o alerta de qualidade do ar, mesmo com a chuva que ocorreu e que está ocorrendo durante esses dias. A qualidade do ar ainda está bastante degradada, então espera-se que as pessoas do grupo de risco elas evitem exposições ao ar livre por tempo prolongado, porque a qualidade do ar ainda está bastante degradada no estado. 7h58. Pouco mais de 147 milhões de eleitores estarão aptos a comparecer às urnas no próximo dia 15 de novembro, que é o primeiro turno em todo o Brasil. Aqui em nosso estúdio, a gente recebe agora o advogado especialista em direito eleitoral, Júlio Meireles. Ele que vai falar sobre as regras deste ano das eleições municipais 2020. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco.
Na verdade, o que muda de fato? Olá, bom dia, Patrícia, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer, mais uma vez, acompanhar, fazer parte desse programa. Bom, muda bastante coisa, né? Temos aí uma mudança de fato, né, que nós percebemos em decorrência de um fenômeno, em decorrência de uma mudança eleitoral. O fim das coligações proporcionais, Patrícia, proporcionou, né, vamos dizer, fazer esse trocadilho, sim, proporcionou esse número elevado de candidatos a prefeito. Isso eu tenho como um ponto importante. E aqui na capital são 14. São 14, né? Acho que já diminuiu já um pouquinho já, viu, Patrícia? Sim. Acho que já tivemos algumas desistências. E também um fato ocorrido também, parece que no caso da doutora Cristina, não sei ainda, vai haver ainda uma disputa judicial, não sabemos ainda. Mas o que acontece? O fim das coligações proporcionais, na minha opinião, proporcionou essa falta de ligação entre os partidos em nível proporcional. Isso fez com que esse casamento, essa falta de casamento entre os partidos na eleição proporcional, fizesse também com que eles atuassem de forma separada, de forma isolada na eleição majoritária, fazendo com que cada partido lance o seu candidato. E foi o que aconteceu, um fenômeno bastante diferente. E um outro ponto também, que acho que atribua a essa questão, a esse fato, é o efeito Iris Rezende, né? Eu acho que com a saída de Iris da eleição, com a saída de Iris da disputa, fez com que, por exemplo, mudasse aí as cartas do jogo, né? Acho que o tabuleiro foi alterado e acho que alguns players, eles se motivaram e resolveram participar do jogo. E a gente viu, né, um número elevado de candidatos na disputa majoritária em Goiânia. É o efeito dominó, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. A gente percebe que alguns personagens, alguns pré-candidatos que já haviam retirado a sua pré-candidatura, resolveram, né, voltar ao jogo. E voltaram com certeza. Porque o efeito Iris Rezende, vamos dizer assim, vamos chamar de efeito Iris Rezende. Ele é um forte candidato, isso ninguém pode contraditar, né? E ele na disputa traria uma dificuldade maior a alguns pré-candidatos, no caso, candidatos. Mas o que a gente percebeu? Com a saída dele, né, uma parte do eleitorado fica órfã. Né? Fica aí, uma grande parte do eleitorado fica sem o candidato preferido deles. E faz com que outros, né, se motivem, né, se lancem na disputa para tentar buscar esse eleitorado. E o que está acontecendo? Nós vimos, por exemplo, que existia uma pesquisa já bastante definida já em torno desses players. Com a saída do Iris Rezende, ela se modificou. Ela se modificou por completo. E você vê agora alguns candidatos já despontando, já se colocando no lugar que era de Iris Rezende. O que vai pesar nessas eleições, especialmente aqui na capital, na opinião do senhor, em um período de pandemia também, né? Eu acho que nós vamos ter uma eleição bastante diferente nesse ano, Patrícia. Na verdade, tudo está diferente na nossa vida, né? Isso está muito claro. O que a gente percebe? A gente percebe primeiro que a participação popular vai ser muito baixa. Eu vejo que nós vamos ter, por exemplo, menos pessoas, né, trabalhando nas campanhas, vamos ter menos pessoas trabalhando, por exemplo, em torno dessas candidaturas, menos pessoas participando efetivamente, uma abstenção muito maior, eu tenho certeza disso. Era uma questão que eu queria entrar com o senhor. A abstenção, o senhor acredita que será forte esse ano? Eu acho que nós temos uma média de abstenção já tradicional. Que chama atenção, né? Sim, bastante. Ela é bastante. bem significativa. Ela é significativa, mas eu acho que vai aumentar. Vai aumentar por óbvio, porque as pessoas, muitas pessoas não vão, né, se encorajar, né, e enfrentar uma fila, por exemplo, embora eu devo ser aqui ressaltar, é importante ressaltar o eleitor. O TSE vem trabalhando muito, Patrícia, para que seja cada vez mais saudável, e melhor dizendo, que é menos risco o eleitor na hora de votar, né? O que o TSE vem fazendo? Primeiro, buscando junto à iniciativa privada, cada vez mais, máscaras para os seus mesários, para as pessoas que vão atuar na eleição, e também o álcool em gel, né? Até mesmo fita, Patrícia, fita adesiva, para marcar o chão, para fazer o distanciamento na fila, eles estão fazendo,
né? É um trabalho árduo que vem fazendo o TSE, como sempre fez, né? Sim. Toda eleição o TSE trabalha muito e trabalha muito bem. O seu quadro é muito qualificado. Um outro ponto interessante, a leitura biométrica, Patrícia. Né? Nós já estávamos, Goiás é um estado que já tem 100%, né, dos seus eleitores cadastrados a digital. Vamos traduzir. Né? Vamos traduzir isso aí, né? A digital. A identificação digital do eleitor. Então, nós temos 100%. O que acontece? Esse ano, o TSE resolveu não exigir. Por quê? Ao contrário do que todo mundo pensa, a identificação digital, Patrícia, faz com que demore muito mais a fila. É interessante, né? Pois é, mas é verdade. Por quê? Porque a gente pensa assim, mas, pô, digital, né? Vai lá, se identifica bem rápido. Não, mas não é assim. Poxa, não é assim? Não é assim. Na verdade, muitas pessoas, Patrícia, têm dificuldade para ter a sua digital lida no aparelho. Né? Eu mesmo, algumas vezes, falha a minha digital. E ainda mais com essa história da gente ficar passando álcool na mão, álcool em gel o tempo inteiro, com certeza aumentou o número de pessoas que têm dificuldade para ter a leitura digital nesses aparelhos. Então, o que acontece? A pessoa fica, em média, 2 minutos tentando fazer a leitura digital. Desiste e vai fazer através de outra forma. Então, isso faz com que cada pessoa fique de 2 minutos, alguns, né, claro, outros bem rapidamente, tenham a sua leitura digital já realizada no momento. Mas faz com que as pessoas demorem na fila. E demorando na fila, obviamente, vai criar um outro efeito, um outro fenômeno, que é a aglomeração. Isso o TSE não quer. Então, não será exigido desse ano a leitura digital dos eleitores. É um ponto positivo. É um ponto positivo que traz, né, uma diminuição de aglomeração e é um dos serviços, uma das formas que vem adotando o TSE para diminuir o risco do eleitor ao se dirigir à urna de votação. Agora, doutor Júlio, será a primeira eleição em que os partidos não poderão fazer alianças para disputar as vagas nas câmaras municipais, somente para as prefeituras. É um grande desafio aí, né, nesse quesito. Nós já percebemos, inclusive, agora nas convenções que a maioria seriam virtuais, né, Patrícia? E que acabou não acontecendo na prática. Não foram. E que vou abrir um parênteses aqui, né, antes até de responder essa pergunta sua, porque eu acho que eu via com muita preocupação isso, Patrícia. Eu conheço o interior do estado, eu rodo muito, até por atividades classistas e atividades profissionais, e percebo que nós temos, primeiro, excluídos digitais, em número elevado, e depois, entendam, analfabetos digitais. Sim, né? Pessoas, primeiro, que não têm acesso à internet. Depois, pessoas que, ainda que tenham acesso à internet, não têm familiaridade, não conseguem resolver muitas coisas. Para você falar assim, nós vamos fazer uma convenção virtual e colocar aquela pessoa para ingressar numa sala de bate-papo, melhor dizendo, numa sala de reunião, para poder fazer aquela reunião, que é uma reunião, a convenção é uma reunião entre os filiados, é muito complicado. Então, o que aconteceu? Então, nós tivemos um número muito pequeno de reuniões, de convenções virtuais. Mas tudo bem, vamos lá. Esse efeito, você havia me dito sobre a possibilidade de coligação nível proporcional. É o que eu te disse. Esse fenômeno, essa nova lei, melhor dizendo, não um fenômeno, mas essa nova lei fez com que diminuísse muito, né, a possibilidade, por exemplo, dessa relação muito próxima também para a majoritária. E sim, é a primeira vez, a lei eleitoral, o primeiro ano em que não se pode fazer essa coligação em nível proporcional. Nós tivemos um aumento de prefeitos, candidatos a prefeitos, e um aumento muito grande também do número de candidatos a vereadores. Eu não fiz as contas ainda, nós sempre esperamos para depois do registro de candidatura para fazer, mas eu estimo, Patrícia, e pasmem, telespectadores, cerca de 1.000 candidatos a vereador em Goiânia. E creio que tem muito mais, Nós vamos ainda descobrir isso depois do dia 26, que no dia 26 é o último dia para o registro de candidatura. Ok. Vamos então agora para um rápido intervalo, viu, doutor Júlio? Mas rapidinho a gente volta com mais Eleições 2020 aqui no Jornal da Manhã. Fica agora com imagens da Avenida Jamel Cecílio, próximo a um grande shopping de Goiânia. Fique com a gente.
Se você tem bebês ou crianças de até 9 anos de idade em casa, este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa, tem aprendizado também. E para estimular o desenvolvimento das crianças, preparamos diversos conteúdos educativos para pequenos de todas as faixas etárias. E uma série de vídeos que trazem orientações e sugestões de atividades que os pais podem fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado das crianças. Eles são direcionados para bebês recém-nascidos e crianças de até 9 anos. E você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube ou pelos posts em nossas redes sociais. Convide todos de casa para fazerem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado das crianças e criam momentos de afeto e diversão em família. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas, espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de 1,5 planeta. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Oito horas e 13 minutos, o Jornal da Manhã está de volta. Aqui em nossos estúdios, a gente recebe hoje o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Júlio Meirelles. Dr. Júlio, vamos falar sobre cota e idade mínima. Cada partido deverá reservar a cota mínima de 30% para mulheres filiadas concorrerem na eleição. Mas também tem outras particularidades também, né? Vamos fazer uma correção. Sim. Costumo fazer. Adoro isso. Vamos lá. Mas vamos lá. Mas é porque isso não é coisa de eleitoralista. Sim. E coisa de um feminista.
cota de mulheres não, né? E a gente costuma dizer, é cota de gênero. Poderia ser 70% de mulheres e 30% de homens, sabe? Infelizmente não é. E por que não é? Não é porque o político brasileiro, ele costuma fazer uma coisa muito errada. Eu costumo, em palestras minhas, Patrícias, quando a pessoa fala, eles costumam falar assim, mas doutor Júlio, não é possível você conseguir tantas mulheres. Fala, olha, vamos partir para um exemplo aqui. Quantas pessoas que fazem parte da sua executiva, do seu partido? Ah, são 5 pessoas, tá bom. Me conte, então, quantas mulheres são? Ele, é o fulano, ciclano, beltrano. Ah, não tem nenhuma mulher, né, não? Então, como é que você quer que uma mulher participe do jogo? Se você não coloca ela 4 anos antes para ela se familiarizar com a política, caso ela não seja, por exemplo, dada a política, como é que você quer que ela, aos 45 minutos do segundo tempo, vamos trazer aqui para essa figura, ela entre no jogo, né, sem ter familiarização com ninguém, sem ter amizade com ninguém, né, sem ter força dentro do partido, que vocês lancem ela ali aos leões para participar de um pleito? Não, não é assim. Então essa é a dificuldade. Eu costumo dizer, fazer um desafio. Coloque a mulher para participar, né, do ambiente partidário desde o primeiro ano. Né? Terminou uma eleição, põe a mulher. Põe ela para ser a presidente, né, para ser a secretária, para ser a tesoureira, né, e veja. Aí, por que vocês não fazem isso? Eu sei, porque eles têm medo. É medo de tomar conta do negócio. Então, cota de gênero. Pode ser 70% de mulher e 30% de homem, certo? Agora, lamentavelmente, por força dessa tradição, nessa tradição arcaica, né, e deplorável, a gente acaba tendo sempre 30% de mulher e 70% de homem, que é o erro. Mas, além disso, nós temos também essa segmentação, né? A gente já estava conversando aqui sobre os segmentos da sociedade. Isso não é nada novo, né? Nós sempre tivemos, né, desde os primórdios, por exemplo, a igreja, muito influenciando bastante na política, né? Desde o início da história do país. E agora continuamos a ter, não só a igreja, né, a polícia militar, as forças policiais também sempre atuando, e é democrático, e é legítimo isso, é muito importante que assim se faça, porque eles representam melhor aquele segmento da sociedade. Não há dúvida disso, né? Que, por exemplo, um policial sabe muito melhor representar, conhece as mazelas, conhece as agruras, conhece os problemas que tem, né, aquela determinada segmentação do que um outro. Então é legítimo, é importante. Você percebe, por exemplo, que também, e é estratégico isso, Patrícia, é muito mais fácil também você buscar votos, né, dentro de uma sociedade organizada, dentro de um segmento da sociedade. Se você tem liderança dentro daquele segmento e se propõe a ser o representante daquele segmento, por óbvio você vai ter maior facilidade, você vai angariar mais votos, né? Então isso acontece, não é um fenômeno atual, né? Isso acontece desde os primórdios, como disse, e repito, é legítimo e é democrático. Quem consegue representar melhor um determinado segmento é o componente daquele segmento. Então isso vem acontecendo muito no país há muito tempo e, repito, é legítimo e é muito interessante que assim seja. Doutor Júlio, as considerações finais aqui, eu deixo espaço com o senhor. Vamos lá. Eu, como eleitoralista, e ao contrário do que pode se pensar, eu acho que a judicialização de uma campanha, ela não é interessante. Não é interessante, pode ser interessante para a advocacia eleitoral, é claro, mas a gente tem que pensar num bem maior, que é o país, né? É o país. Então, o que eu costumo fazer em considerações finais é sempre alertar e pedir ao eleitor que vote de forma consciente, que fiscalize o seu candidato, né? A gente percebe, por exemplo, que o eleitor, ele não é hoje mais uma pessoa politizada, né? Ele não gosta mais da eleição. A incredulidade em relação aos partícipes, aos participantes do pleito é muito grande. A classe política hoje causa esse fato, né? Essa ojeriza do público. Mas não deveria ser assim, porque é óbvio que se você não é político, se você não participa da política, outro vai participar. Se você não escolhe bem o seu candidato, alguém vai ser eleito, né? Então é muito importante que a pessoa escolha bem o seu candidato e que, principalmente, fiscalize antes,
durante e depois. Né? Por quê? Porque essa pessoa, hoje nós temos uma eleição, dia 15 de novembro nós vamos ter uma eleição que é a mais importante. É a eleição que pode mudar o seu bairro, mudar a sua região, mudar a sua cidade. São os vereadores, são os prefeitos, são eles que lidam diariamente, diretamente com os problemas de cada região. Então é muito importante você pesquisar, votar consciente, procurar votar no melhor e no mais competente, e que aquele que possa, né, de fato, mudar de forma positiva a sociedade. Então esse é o recado que eu dou, esse é o ponto que trago à consideração final, que votem consciente e que fiscalize seus candidatos também depois, porque de 4 em 4 anos a gente muda, mas passar 4 anos sofrendo com determinada pessoa que não sabe administrar é muito ruim. Então façam isso, que nós vamos ter com certeza uma sociedade muito melhor. Muito obrigada pelas suas informações aqui hoje no Jornal da Manhã. A gente agradece de coração. Eu que agradeço, Patrícia. Um bom dia a você e a todos os telespectadores. Hoje nós conversamos com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Dr. Júlio Meireles. Servidores da Receita Federal fazem treinamento de helicóptero para repressão ao contrabando e descaminho de mercadorias. A operação conta com o apoio do Grupo de Radiopatrulha Aérea, o GRAER. Veja na reportagem de Denise Pareira. O treinamento vai acontecer durante toda a semana. A primeira atividade foi a abertura no auditório da Receita Federal. O foco do curso está no uso de uma aeronave específica, o helicóptero H-135, no combate ao contrabando e descaminho de mercadorias. 8 servidores da Receita vão participar da operação. Aperfeiçoar as abordagens nas tomadas aéreas. Então, Goiânia está sediando esta semana um curso que vai definir as diretrizes para se melhor, se estabelecer as táticas. As atividades aqui em Goiânia vão contar com o apoio do Grupo de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar, o GRAER. Os militares vão oferecer não só a estrutura necessária, mas também o conhecimento e a experiência em operações pelo ar. Eles vieram buscar um pouco dessa informação, dessa experiência, que é embarcar na aeronave no meio de uma operação, fazer o embarque, o desembarcamento a baixa altura, fazer um tiro ou um disparo embarcado. Por exemplo, eles devem atuar na fronteira e, às vezes, a fuga de veículos com droga, com produtos ilícitos. O treinamento com o helicóptero vai oferecer às equipes da Receita Federal um recurso a mais no combate ao descaminho, que é a entrada ou saída de produtos nas fronteiras sem o pagamento do imposto, e também na repressão ao contrabando, importação ou exportação de mercadoria proibida. A Força Aérea da Receita Federal trabalha especialmente, não só exclusivamente, mas especialmente no combate ao contrabando e descaminhos, que é a entrada de mercadorias estrangeiras de forma irregular no território nacional. Então, através da aeronave, com o trabalho de inteligência, a Receita Federal, não diria aqui, não só em Goiás, mas no Brasil todo, mas aqui na nossa região, tem feito excelentes trabalhos que detectam grandes volumes de apreensão devido ao apoio desse tipo de operação. O treinamento vai se concentrar em 3 exercícios principais: embarque e desembarque de equipes armadas, tiro embarcado e pouso noturno com iluminação portátil. Treino de embarque, desembarque, disparo embarcado, pouso em locais restritos, pouso noturno. Já tem muita noção de só vira trocar essa experiência para um novo aprendizado, para o combate à criminalidade na função que eles exercem. Não sei? 3? E agora temos uma boa notícia para os moradores da região sudeste do estado de Goiás. Mais um trecho da BR-050 foi duplicado. O governador Ronaldo Caiado inaugurou a obra lá em Catalão, junto com o secretário do Ministério da Infraestrutura. Quem tem mais informações é a repórter Danila Bernardes. Todos os dias passam por essa estrada caminhões cheios de produtos que são levados de Goiás para outros estados do país e que vêm de longe até aqui. Antes da duplicação da rodovia, esse trecho da BR-050 entre Catalão e Cumari era bastante perigoso. O acidente que mais mata nas rodovias federais, um acidente gravíssimo, que provoca muitas mortes. Então, quando nós tínhamos pistas simples aqui, nós tínhamos várias mortes por colisão frontal. Com a expansão da duplicação, isso tem se reduzido cada vez mais. Em 5 anos já são 60% de redução do número de mortes. Então isso é segurança viária, segurança pública também.
os veículos que tinham que transitar em rodovias com baixas condições, né, com muito buraco, que anda devagar. A gente tinha um histórico de assaltos há 15, 10 anos atrás. Hoje está zero. As pessoas conseguem, então, ter segurança pública e segurança viária nesse trajeto aqui entre Brasília e São Paulo. São 15 quilômetros duplicados entre as duas cidades que foram entregues pela concessionária que administra a rodovia. Asfalto novinho, pistas largas, com acostamento e sinalização. Assim fica mais seguro para viajar. O trabalho começou há 6 anos e custou 67 milhões de reais. Nós estamos hoje concluindo e liberando ao tráfego mais 15 quilômetros de duplicação da BR-050 aqui em Goiás. Com isso, inteiramos 199 quilômetros em 6 anos duplicados pela concessionária. A partir do ano que vem, já iniciaremos o restante, são cerca de 20 quilômetros, para poder concluir toda essa infraestrutura da BR-050 aqui no estado de Goiás. A rodovia tem 436 quilômetros. Ela liga Goiás até o estado de Minas Gerais. Só aqui no território goiano são 218 quilômetros. E destes, 91% já estão duplicados. A expectativa é que até meados do ano que vem, toda a estrada tenha 2 pistas. A entrega da nova pista teve cerimônia de inauguração. Logo depois, a primeira frota de veículos fez a estreia, do que para o governo do estado significa mais desenvolvimento na região. Qual é a importância e a relevância? Primeiro, a segurança. Segundo lugar, tá certo, o fluxo que promove em toda uma região que é altamente dependente do transporte, que são todas as indústrias, tá certo, instaladas em Catalão, nesse sudeste goiano, como também a agropecuária, o comércio, o prestador de serviço. O governador comemorou a notícia dada pelo secretário do Ministério da Infraestrutura durante o evento. Ele, que representou o ministro Tarcísio Freitas, disse que em breve a BR-153, outra importante rodovia federal que corta nosso estado, também vai ser duplicada. BR-153, conhecido como Belém-Brasília, é fundamental para um dos principais eixos do nosso país, uma rodovia troncal. A nossa expectativa é que agora, no final do ano, no mais tardar, no primeiro trimestre do ano de 2021, nós possamos estar botando para leilão a BR-153. Vai ter previsão de duplicação, vão ter gatilhos para essa duplicação, ela não vai ser feito como foi feito nos contratos anteriores, que muitas das rodovias que estavam em contratos de concessões anteriores à terceira etapa não conseguiram performar. Então, é um contrato moderno, traz aí uma série de mudanças na forma que é feito o contrato, buscando aí a sustentabilidade. Você ouviu de todos os representantes do Ministério que basta apenas a autorização do Tribunal de Contas para que o leilão seja colocado na praça e, ao mesmo tempo, começarmos aí a duplicação de Anápolis até Porangatu. Esse é o nosso grande sonho. 8h26. Uma senhora de 90 anos, preste atenção nessa história, viu, gente? Moradora de Quirinópolis, no sudoeste do estado, tem feito sucesso nas redes sociais, ensinando receitas simples, como pão de queijo e pudim. Adoro! Por causa da pandemia, Dona Diná estava isolada em casa, sem ter muito o que fazer. Agora, com a ajuda do neto, ela ganhou seguidores no Instagram e passa a semana toda gravando. Que disposição, hein? Eu sou a avó Diná, tenho 90 anos. Eu estou fazendo várias receitas para jogar na internet para a gente ficar bem quietinho nessa quarentena. E é assim que a própria vovó Diná tem enfrentado os dias de isolamento em casa nessa quarentena, ensinando receitas na internet. A ideia foi do neto Murilo, com a avó ficando cada vez mais triste e entediada com a falta de convívio social. Ele sugeriu que ela, que adora cozinhar, gravasse um vídeo com uma receita para ser compartilhada entre a família. Mas vovó Diná gostou tanto da novidade que foi além. Eu disse para ela, vamos filmar a senhora fazendo a receita de pão de queijo e a gente manda no grupo família para que os bisnetos vejam e possam fazer o seu pão de queijo em casa para matar a saudade. E fui surpreendido com a resposta. Ela disse assim, não, vamos colocar na internet para que todo mundo possa ver, para que ninguém precise sair de casa para comprar pão de queijo e possa ficar quietinho em casa nessa pandemia. E a fama das receitas da vovó Diná só cresceu a partir daí.
O número de seguidores na internet também. Os vídeos são publicados no perfil do próprio Neto Murilo, que se diverte gravando a avó fazendo as receitas. Gravar com ela é muito divertido, porque acontece uma série de erros, né? E depois a gente tira o erro fora no dia de postar a receita, mas depois posta os erros da receita. Por exemplo, a última receita que a gente gravou foi um sorvete de banana. Precisava colocar as bananas congeladas no copo do liquidificador. E foi muito difícil, porque ela queria fazer isso olhando para a câmera, né? E aí as bananas caíam para fora do copo do liquidificador várias vezes. A vovó Diná ficou tão conhecida que agora ela passa a semana inteira respondendo perguntas dos novos netinhos, como ela gosta de chamar os seguidores. Eu não ponho açúcar, mas se quiser pôr, pode pôr uma colher. Se for de polvilho, é biscoito. Se for recheada, é de bolacha. Inclusive na casa dela, em Quirinópolis, já chegam até presentes especialmente para ela. Tô achando maravilhoso. Aí agora não tem mais tristeza. Eu chego a ganhar até presente. Hoje não é o dia do quadro Bateu a Fome, mas é claro que a gente não ia perder a oportunidade de pedir então para a vovó Diná ensinar uma receita especialmente para a gente. Então, anota aí o passo a passo. Eu vou fazer um pudim de leite em pó para ensinar vocês. Nós só vamos precisar de 2 copos de água, 1 de açúcar, 2 ovos e 2,5 copos de leite em pó. É só levar no forno em banho-maria por 50 minutos. Depois de 2 horas na geladeira, tirar e desenformar e sabonear. Mas esse pudim deve ter ficado bom demais da conta. E como a alegria da vovó Diná é contagiante e tem atraído tanta gente, o Neto Murilo já tem novos planos para a carreira de blogueira da avó. Tá pensando em fazer um canal no YouTube para ela, para a gente poder gravar mais vídeos, os vídeos ficarem salvos por mais tempo, né? Nós estamos por hora postando nos stories e só dura 24 horas a receita no ar. Então nós estamos pensando também em expandir para o YouTube agora. Dona Diná, peraí, eu aqui, né? Só na expectativa com esse pudim. E o Jornal da Manhã fica por aqui, numa parceria com a TV Brasil Central. Para você, um ótimo dia. E só lembrando, amanhã a gente tem um novo encontro aqui no Jornal da Manhã, a partir das 7h30 da manhã. Até a próxima edição.